Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Pix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Trânsito. Marginal do Tietê também congestionada, sentido rodovia Ayrton Senna, da ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à Dutra. Mas a pista expressa melhora primeiro, já é um bom caminho a partir da ponte da Vila Guilherme. Adiante, tudo livre, tanto a Ayrton Senna como a Dutra, agora com excelente saída de São Paulo. Com o cartão Mercado Pago, você aproveita o melhor das compras na Black Friday. Com ele, você parcela suas compras no Mercado Livre em até 24 vezes sem juros. Peça já o seu, consulte condições. Você ouve Bandeirantes Acontece. Linha Internacional. A repercussão nos Estados Unidos da mudança de cenário em relação ao tarifaço envolvendo Estados Unidos e Brasil. Fala, Eduardo Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York. Boa tarde para você. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também. No Brasil, Donald Trump recuou em parte do seu tarifaço sobre produtos brasileiros justamente após fortes sinais de que os aumentos tarifários estavam pressionando os preços para o consumidor americano. As tarifas de até 40% sobre itens como café, carne bovina, frutas e legumes passaram a pesar no bolso dos americanos, gerando uma onda de descontentamento. De acordo com os dados do Departamento Estatístico do Trabalho, houve um aumento na inflação de 2,7%. Alguns produtos mais afetados, justamente aqueles que tiveram as tarifas agora revertidas. O café, por exemplo, 40%, carne, aumento de quase 20%. Agora, a expectativa é que esses produtos baixem. A percepção entre os consumidores americanos reforçou a política. Mais 75% dos entrevistados por aqui disseram que os preços nos supermercados aumentaram nos últimos meses. 4h58, só uma última notícia aqui, viu, Zaidan? Depois de 12 trimestres consecutivos de prejuízos, os Correios aprovaram um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter o papel da empresa como operador nacional de logística, plano que reúne 3 eixos principais: recuperação financeira, consolidação do modelo e também crescimento estratégico. E aí, entre as ações, além de uma captação de 20 bilhões de reais com consórcio de bancos, haverá a previsão aqui de programa de demissão voluntária e redução de custos com plano de saúde, reestruturação de rede de atendimento e, entre outros pontos, modernização da operação e da infraestrutura tecnológica. Os Correios tentando colocar a cabeça para fora da água no meio dessa crise, viu, Zaidan? O problema aí são duas consequências diretas de administrações ruins. Primeiro, quando eles falam em reestruturação, eles estão falando em fechamento de agência, né? Sim. E demissão, né? Infelizmente, sobra para os trabalhadores, Pondec. Pois é. A gente vai continuar acompanhando e certamente é um assunto que a gente vai ainda discutir muito aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Por enquanto, Zaidan, desejo aqui um bom fim de semana para você, para o Manuel e para Clara Viterbo. Segunda-feira a gente está de volta com mais um Bandeirantes Acontece. Até segunda. Na segunda. Abraço, Panvec. Bom fim de semana para você, para Clara. Até lá. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Juntos
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Arthur está de saída da Ponte Preta. Lateral vai fazer falta? Opine 97102-1493. 97102-1493. Na sua opinião, Dalberson e Kelvin têm clima para permanecer no Brinco de Ouro em 2026? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Chapa 77 é eleita com 99% dos votos para formar o novo Conselho Deliberativo da Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Grupo ligado ao atual presidente Marco Antônio Berlim se juntará com os conselheiros natos para eleger o presidente no próximo dia 30. Sobre esse assunto da votação realizada ontem, nós vamos falar daqui a pouco ao vivo com o Dr. William Luz, que é o presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta. Arthur negocia rescisão de contrato em comum acordo. Lateral tem contrato com a Macaca até o fim de 2026, mas não vai permanecer no Moisés Lucarelli. Arthur finaliza a sua terceira passagem pela Ponte com 34 jogos, uma assistência e um gol marcado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Saiba quando composição do Conselho e candidatos à presidência serão divulgados. Pautas do Guarani. Acertados com o Guarani para 2026, os zagueiros Maurício Antônio e Jonathan Costa e o volante William Farias se apresentarão no começo da pré-temporada. Trio deve ser anunciado nos próximos dias. Com proposta do exterior e alto pedido salarial para renovar, Bruno Santos dificilmente seguirá no Brinco de Ouro na próxima temporada. Em entrevista ao Esporte em Debate, Diego Torres explicou o papel que desempenhou na reta final da Série C. Camisa 10 revelou que atuou mais recuado no meio-campo por orientação do técnico Matheus Costa.
3 goleiros seguem na mira do Guarani para a próxima temporada. Fernando Miguel, do Ceará, Diogo Silva, da Ponte Preta, e o velho conhecido da torcida, Bruno Brígido, que está no futebol de Portugal e já atuou no Guarani. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Clube encaminhou renovação com o Isaac para mais uma temporada. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Brasil vence o Marrocos de forma heróica, com gol no último minuto, e avança à semifinal do Mundial Sub-17. O Haaland do Sertão decidiu a classificação com 2 gols. Seleção brasileira vai enfrentar agora Portugal na próxima fase. Pauta 2. Mirassol se classifica a Libertadores e será o estreante brasileiro em 2026. Caçula do Brasileirão se beneficiou da derrota do São Paulo para o Corinthians e consegue a vaga com 4 rodadas de antecedência. No entanto, Clube do Interior de São Paulo precisa criar o departamento feminino antes de se registrar no torneio, uma exigência da Conmebol. Pauta 3. Fluminense tem o melhor aproveitamento do Brasileirão desde a estreia de Zubeldia, com a vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2-1 na última quarta-feira pela 34ª rodada do Brasileirão. O treinador alcançou seu 7º triunfo desde sua estreia no comando tricolor. Nesse período, a equipe soma 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com aproveitamento de 63,8%. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, caso queira, pode opinar pelo WhatsApp 971021493. 971021493, com mensagens de texto e mensagens de áudio também. 17:09, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que o Arthur, lateral esquerdo, está de saída da Macaca, essa que está sendo finalizada a 3ª passagem do jogador no Moisés Lucarelli. Ele tinha contrato até o final de 2026, mas o fator de ter salários atrasados foi o principal motivo que condicionou o Arthur aí a pedir essa rescisão de contrato com a Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, depois de anunciar o Guilherme Parede de forma oficial, o Guarani já tem mais 3 nomes certos para a próxima temporada e deve anunciar nos próximos dias, próximas semanas, os zagueiros Maurício Antônio e Jonathan Costa, além também do volante William Farias. Batista. 17:10 está no ar, Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que também opera o Switcher, equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, senta o dedo no botão e manda like aqui pra gente. Eu gosto demais da sua participação.
E você que ainda não é assinante, é muito fácil e é de graça. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o caminho certinho para você ser assinante. E sendo assinante, você vai nos ajudar a atingirmos 60 mil assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
17h15 até 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 17, 18 ou 20 no ar. Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo Lopes, Ponte Pretano de Corpo e Alma. Pô, tem que dar risada, né? O GFC atrás do nosso goleiro. Fala sério, né? Cara, você acha que ele vai sair da Ponte Preta, que subiu pra Série B, vai disputar o Campeonato Paulista Primeira Divisão, vai disputar a Copa do Brasil já entrando na terceira fase, o salário vai ser pago, o Marco Eberlin tá aí, o estádio da Ponte vai ser reformado, você passa no centro de treinamento ali, tá sendo reformado, sabe, cara? Já tiramos todos os gatunos que passaram pela Ponte Preta e só deixaram a Ponte Podridão agora que tá sendo arrumado. Você acha que o goleiro vai trocar a Ponte Preta pelo GFC de Campinas, cara? Só se o cara fosse muito maluco mesmo, ou então o Guarani ia pagar 3 vezes o salário, que nem tem dinheiro pra isso, nem a conta de luz os caras até o ano passado pagavam. Para com essa patifaria, sai fora, vai procurar outro goleiro, tem um monte aí, pra jogar a Série C no Guarani, cara, o goleiro de desafio o Galo aí joga, beleza? Abraço, Band. Abraço, muito obrigado pela participação, mais um. Orlando de Campinas. Batista, tá explicado porque o Guarani não classificou. Esse técnico ali inventou, né? Colocou o meia esquerda como segundo volante. Mas não tinha jeito, né? Ontem foi comprovado, né? Ele mesmo não gostou do jeito que tava jogando, né? Falou? Manda o Tigrão comentar aí, o CH também, mas manda comentar mesmo, tá bom? Obrigado. Abraço, muito obrigado. Comenta aí, Tigrão. Comenta aí, CH, comenta. O Orlando falou pra comentar, mas é pra comentar mesmo. Disse aí o Orlando que era de Cariaçu, agora está em Campinas. Pelo menos foi isso que ele disse aí, né? Na gravação. Ouvinte no ar. Aqui é Roberto, do Jardim Chapadão. Parabéns à PRC9, Rádio Bandeirantes Campinas. Há 92 anos sendo a veterana voz do Rádio Campineiro. Muito obrigado, viu? A Rádio Bandeirantes, domingo, dia 23, vai completar 92 anos. Nasceu como PRC9, depois a Rádio Educadora e em 2002 Rádio Bandeirantes de Campinas. Mas
é o mesmo produto rádio com um enorme sucesso ao longo de tantos anos. Já nasceu grande e foi se tornando maior ainda ao longo de todos esses 92 anos. Nomes que passaram pela microfonia do Rádio Campineiro, pelos microfones da PRC9, a Rádio Educadora e Rádio Bandeirantes, e que brilharam em prefixos nacionais, seja de rádio ou de televisão. Uma escola de profissionais, portanto, que agora está completando este ano 92 anos, a primeira emissora de Campinas. Emissora ao concurso, não concorre mais ao prêmio ACESP. Pelo estatuto, pelo regulamento, melhor dizendo, do prêmio, que este ano está completando 42 anos, uma equipe de rádio ou um profissional que atinja 10 troféus não pode concorrer mais, entra para a galeria de notáveis da ACESP. Assim, além da Rádio Bandeirantes, também grandes figuras como o Galvão Bueno, Milton Neves, Milton Leite, Cláudio Zaidan e tantos outros, José Silvério, que entraram para essa galeria. 10 ou mais, né? No caso, o Zé Silvério ganhou 21 troféus desde a sua inauguração em 1984. Então a entidade decidiu fazer dessa maneira, até de uma forma democrática, para dar oportunidades a outros veículos e a outros profissionais, para que todos possam ter oportunidade de ganhar esse que é considerado o Oscar da crônica esportiva. 17h23, ouvinte participando, tô ligado no programa de esportes, tomando aquela gelada aqui na Praia Grande. Abraços, Laco. Amigo, legal, hein? Tá de feriado prolongado, hein? É isso aí. Curtindo legal e ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí pela sua participação. Já tem mais. Continue mandando pra cá. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e até abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, bovinas e suínas, aves, peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você está pensando em fazer a ceia de Natal, não pode faltar a Aroma das Ervas. Então já vai se preparando, já vai comprando os temperos para chegar lá em cima da hora e esqueceu. Então, para não esquecer, já prepare já todos os temperos que você vai precisar para preparar a ceia de Natal. É o seguinte, tem uma informação muito importante da Aroma das Ervas. Se você busca alimentação saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes até para agradar
os paladares mais exigentes, viu? Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados, presentes nos principais hortifrutis e redes de supermercados em 14 estados brasileiros. Tem, claro, aqui na região de Campinas, evidentemente também na cidade de Campinas. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h26, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Alô, CH, tá na escuta? Caiu o sinal, né? Já vamos restabelecer o sinal do CH e ele vai participar agora sim. Agora está ok. 17h27, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Sem som, só ligar aí o... Dá uma mutada, dá uma desmutada aí, né? Não tá mutado, não tá desmutado. Não tá chegando. Que pena. Vamos tentar acertar então para que o CH possa participar aqui do Esporte em Debate, que vai até às 19h30, com muita informação, opinião e debate. Ouvinte participando. Boa tarde, amigo Batista. Você comentou do grande José Silvério. Por onde ele anda? Edson Luiz Magre, distrito de Souzas. Abraços. O Silvério, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Jovem Pan de São Paulo por 5 anos, não está mais na ativa. Ele se aposentou, trabalhou por muitos anos na Rádio Jovem Pan, saiu, veio para Bandeirantes, trabalhou muito tempo também na Bandeirantes e se aposentou. Encontrei o Silvério em 2020. Eu estive lá no Pacaembu para receber o prêmio do know-how do Hall da Fama, para receber o troféu da Galeria de Notáveis. Como em 2019 foi a última vez que a Rádio Bandeirantes foi eleita a melhor equipe de esportes do interior do estado e completou 10 troféus, em 2020 foi dado à Rádio Bandeirantes um troféu especial da Galeria de Notáveis. E aí eu estive lá no Pacaembu e o Silvério foi quem fez a entrega do troféu. Recebi das mãos do Silvério. E cheguei bem antes lá, né? E ficamos ali batendo um papo. Foi muito legal a convivência ali. Fazia tempo que eu não encontrava o Silvério. Eu saí da Rádio Jovem Pan de São Paulo em 1994. Trabalhei lá de 89 a 94. Claro, encontrei o Silvério em algumas oportunidades, mas de raspão, né? Em saguões de estádios de futebol, mas não com tempo assim para a gente bater um papo e conversar. Ele estava lá com a esposa dele e ali na roda estava o Ricardo Capriotti, que é o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Everaldo Marques, que é narrador da Globo,
e do Sport TV, e também o Gustavo Villani. Estava ali na roda e foi uma resenha realmente extraordinária que nós estivemos lá em 2020. De lá para cá, não encontrei mais o Silvério, até por conta da aposentadoria dele. Nós não nos encontramos mais no estádio, né? Porque ele não estava mais trabalhando e não está. Mas é uma honra para mim, né? Falar do José Silvério, com quem aprendi muito trabalhando na Rádio Jovem Pan, um dos mais completos narradores esportivos da história. Escola, indiscutivelmente, assim como o Fiore Giliotti e como o Osmar Santos, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-los. Não trabalhei com o Fiore e não trabalhei com o Osmar, mas o Fiore, quando estreiei em 89 no mesmo Pacaembu, ele foi na cabine para desejar boa sorte. Ficou sabendo pelo jornal que eu faria a estreia, e aí ele compareceu na cabine, o único, né, dos grandões. Teve, portanto, desprendimento, né? Ele um ícone, um gigante. E eu lá no rádio de São Paulo, começando, completamente desconhecido, ele compareceu lá para desejar boa sorte. E o Osmar Santos encontrei em eventos, em restaurantes e também quando do lançamento da equipe esportiva aqui da Rádio Bandeirantes, em 2002, foi no Hotel Eurosuite, aqui em Campinas. Fizemos um café da manhã com toda a equipe, com a presença do Rodrigo Neves, que era o diretor-geral na oportunidade, e sem que tivéssemos combinado. Eis que estava lá, tomando café. Nós estávamos num salão reservado para eventos e ele no salão principal de café do Eurosuite. Osmar Santos estava lá tomando café. Todo mundo sabe, né? Osmar Santos sofreu um grave acidente, ficou paraplégico e ele estava lá de cadeira de rodas tomando café, e eu tive lá, conversei com ele, ele fala no máximo 30, 32 palavras. E aí eu bati um papo com ele lá, expliquei que ali a gente estava lançando uma equipe esportiva e ele disse: bom, muito bom. Foi tudo que o Osmar Santos disse naquela oportunidade, e isso já está fazendo 23 anos. Vou pela terceira vez, eu não desisto. Vou chamar o CH. Vamos lá, atenção. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Com certeza, com essa força aí, desentupiu todos os canos que estavam entupidos. Boa tarde a todos, grande abraço para o nosso ouvinte, realmente muito inteligente da Rádio Bandeirantes. Agora sim, resolvido, mas com aquele delay monstro. Vamos em frente. Vamos aqui ao Fala Galera de hoje. Arthur está de saída da ponte. Não vai fazer falta, vai. Fazer falta sim, é um jogador muito regular, experiente, um cara que ajudou a segurar a onda aí no momento mais difícil do campeonato, mesmo sendo uma divisão acima, pelo menos no grupo, eu manteria o Arthur. Me parece que não seria possível, infelizmente. Na sua opinião, Dalberson e Kelvin tem que permanecer no brinco no ano que vem? Eu não sei se não tem clima. O Kelvin tem. O Dalberson provavelmente vai ser banco de reservas. Portanto, a resposta é sim. Eu não acho não dá para manter o Dalberson como titular. E todo mundo conhece a minha opinião. Eu não ficaria nem com o Andrei, nem com o Dalberson. O Guarani tem escolhido o Dalberson para ficar na reserva. Eu respeito. Mas não concordo, Batista.
São 17h35, ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, falar a verdade pra você, o Arthur não vai fazer falta pra Ponte Preta, até porque ele está num momento, eu acho que ele terá muita dificuldade para disputar a Série B, o próprio Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Agora a Ponte precisa conseguir contratar um lateral esquerdo um nível acima do Arthur. O Arthur, nessa temporada, principalmente na Série C, não foi muito bem assim não, viu? Deixou muito a desejar. A minha opinião, meu ponto de vista é isso, que eu acompanhei de perto. Avelar Hortolândia, um abraço a todos. Abraço, mais um. Batista, boa noite, boa tarde. Batista, tem uma triagem aí para vocês saberem quem vai falar, quem não vai falar. Batista, sempre eu vejo alguém desse time daí, e falar mal do Guarani. O cara falando aí que não tem nem, dinheiro para pagar luz. Eles não nem pagaram os jogadores dele, rapaz. Os jogadores dele mostraram que trabalharam sem receber, ainda nem receberam, e o cara vem falar mal do Guarani. Batista, vem sair, Batista. Faz uma triagem de sair, rapaz. Luiz Antônio, São Carlos, Bugrino. Abraço, muito obrigado, Breno Beretta, chegando com os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Já o bebê também vai participar. São 17h37. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Às 19h39. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. 19h39 não, pô. Aí já acabou o programa. É só pra ver se você estava ligado, viu, Tigrão? 17h40. Essa é velha. Pô, tudo bem que eu chego atrasado. Mas o programa acaba às 19h30. Você me aciona às 19h39? Tudo bem, né? Aí também... Neurônios funcionando, Tigrão, parabéns. Ah, que isso, pô. Tô ligadíssimo. Tô mais ligado do que traseira de vagalume. Acende e apaga toda hora. Vamos lá ver o Fala, galera? Vamos ver.
Dá uma olhadinha. Arthur está de saída da Ponte Preta. Lateral vai fazer falta? Vai. Pela experiência, pela identificação com o clube. O futebol dele em 2025 foi de altos e baixos. Tanto é que a Ponte foi buscar o Kelvin, né? Tinha o Arthur, não, vai buscar o Kelvin lá. O Kelvin também não foi bem. Então a Ponte, se o Arthur for embora, está sem opção aí na lateral esquerda. Pelo menos até que a gente entenda se o Jean Carlos vai voltar a jogar, quando vai voltar e em que condições vai voltar a jogar. Então vai fazer falta sim. Seria melhor pela sua experiência, pela sua história no clube, 2 títulos, né? Aliás, o Arthur não estava no grupo da Série A2 do Paulista, né? Mas ele estava no grupo da heróica permanência de 2022 da Série B. Tigrão, o Arthur foi campeão da Série A2, sim. Foi também. Então ele estava presente nos 2 títulos. Na A2, estava presente também agora no último título da Série A3. Então o cara que tem uma história muito bonita no clube e tem aquela história dele da permanência quando a Ponte fez 3-0, 3-1 no CRB, né? E a Ponte precisava ganhar o jogo para não cair. Era uma permanência. Depois daquela vitória de 1-0 contra o Tombense lá em Tombos, aquele gol de falta do Elvis, que o goleiro pegou, segurou e derramou a bola nas suas costas. Costas dele, goleiro. Foi um frango. E a Ponte ganhou de 1-0, sobreviveu, caiu o Tombense, mas a Ponte ainda precisava dessa vitória contra o CRB. E aí, o que aconteceu? Isso foi 2023. O que aconteceu? 3 ou 2, porque em 24 a Ponte caiu. E nesse ano ela escapou, foi 22. O que aconteceu? O Arthur atravessou o campo de joelhos. Para quem não se lembra, para os ponte-pretanos que são mais emotivos, tem essa história aí do Arthur fazendo um papel que normalmente é de torcedor. O torcedor faz muito isso. Depois de uma conquista, depois de uma permanência, depois de uma vitória importante, torcedor faz isso. Jogador eu nunca tinha visto. E o Arthur fez. Então ele tem realmente uma identificação muito forte com o clube. Então vai fazer falta sim. Eu acho que não está ainda sacramentada a saída dele. E tenho a impressão que a direção da Ponte está tentando trabalhar aí ainda para tentar reverter. Só uma impressão minha. Não tenho a informação. E o Fala Galera do Guarani. Na sua opinião, Dalberson e Kelvin tem clima para permanecer no Brinco de Ouro em 2026? Mas por que o Kelvin não teria clima? Só porque ele jogou mal o derby? E quem que jogou bem no derby? Então ninguém tem clima do atual elenco. Ninguém jogou nada. Ficaram assistindo a Ponte ganhar o jogo. Faltou personalidade, o time amarelou e o Kelvin foi um deles. Então, clima total para permanecer. Foi muito bem no campeonato e é um jogador aí muito cobiçado pelo mercado. Agora, o Dalberson é diferente. Acho que a paciência do torcedor do Guarani com ele está esgotada. Batista. 17h44, vamos falar da Ponte Preta Macaca. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vou trazer informações aqui da Ponte Preta. Daqui a pouco teremos uma entrevista exclusiva com o Dr. William Luz, ele que é presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eleições da Ponte Preta, ouvindo do próximo doutor. O doutor está com a gente? Então, nesse momento, nosso contato é com o doutor William Luz, como eu disse, presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta. Ontem aconteceu essa, podemos dizer assim, primeira etapa da eleição da Ponte Preta. A chapa 77 foi eleita com 99% dos votos. Atualmente, o quadro de conselheiros da Ponte Preta tem 759 conselheiros aptos a votarem. Nessa votação que aconteceu ontem no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, 410 conselheiros compareceram, votaram aí, né,
nessa eleição, sendo que 406 votaram a favor da chapa 77, outros 3 votaram em branco e ainda teve um voto anulado. Dr. William, boa tarde, um prazer estar falando com você mais uma vez. Ontem nós conversamos na tela da Band, hoje estamos aqui na Rádio Bandeirantes. E depois dessa eleição, a chapa 77, como eu disse, foi eleita com 99% dos votos. E agora, quais são os próximos passos dessa eleição da Ponte Preta? No dia 27 vai sair a publicação oficial da chapa. No dia 30 tem uma segunda eleição. Boa tarde, um prazer estar falando com você, doutor. Boa tarde, Pedro Piscinato, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Mais uma vez aí, agradeço aí a cobertura da Rádio e TV Bandeirantes pelo processo eleitoral aí que está se transcorrendo na Ponte Preta e para melhor necessário todos nós entendermos esse processo aí que vai finalizarmos com a eleição dia 30 de novembro aí da nova diretoria da Ponte Preta. Tá certo, doutor. E no dia 30 vai ser eleito o presidente, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal também. Uma dúvida que a gente vem recebendo aqui, recebendo mensagem dos ouvintes. No dia 30, assim que o presidente for eleito, ele já toma posse desse novo mandato ou só quando virar o ano? Não. Vamos até para entender o seguinte. Foi eleito agora ontem os 150 candidatos eleitos e mais pelo processo pelo Conselho Deliberativo e mais 150 natos que têm direito, totalizando-se assim a 300 eleitores que vão ser reunir no dia, vão ser publicados a lista de todos os nomes desses 300 no dia 27 e dia 30 oficialmente eles vão eleger a diretoria da ponte, o presidente, seus vice, conselho fiscal, a mesa do conselho deliberativo, que vai reger aí a ponte nesses mais 4 anos de mandato. Está dando uma interferência aqui, desculpa. O presidente ele já toma posse no dia 30 ou só quando virar o ano? Não, dia 30 é o último dia do mandato. A partir das 0 hora do dia 1º, já começa a contar o mandato do novo presidente. Então é seguida, não tem interrupção, é direto porque você tem vários compromissos já, inclusive a nova diretoria que foi ser escolhida e eleita, oficialmente já tem seus compromissos aí, inclusive com a apresentação de jogadores, um monte de coisa, né? Tá certo. Batista, doutor William Luz, presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor William Luz, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma curiosidade, nós tivemos aqui em Campinas um grande narrador esportivo, Carlos Luz, e o senhor é o William Luz. Tem algum parentesco com esse narrador? Já falecido, que Deus o tenha, mas era um grande amigo nosso. Tem algum parentesco, doutor? Boa tarde, Carlos Batista. Mais uma vez agradeço aí para sua disposição e para esclarecer o processo eleitoral. Olha, não só tinha como o Carlos Luz, em segundo grau, era primo e o sobrinho da minha mãe, e também nós tínhamos um segundo grau, minha mãe tinha um tio que foi um grande dos narrador, que era Orlando Duarte, que era aqui de Campinas, da nossa querida Vila Industrial, ele residia aí, depois trabalhou em toda a imprensa aí do estado de São Paulo. Minha mãe também tinha um sobrinho que há muitos anos foi o Sesc, que foi o Otávio Sesc, que foi apresentador da TV Bandeirantes. Então a família está mais ou menos aí, todas elas vinculadas com a imprensa. Se não tem pelo menos uma raiz aí com todo... Pelo menos na Rádio e TV Bandeirantes, né, Carlos? Puxa, que bacana. Eu trabalhei com Orlando Duarte na Rádio Jovem Pan, em São Paulo, durante 5 anos. Exato. E trabalhei também com o Carlos Luz, né? Durante bastante tempo na Rádio Central aqui de Campinas. E o Carlos Luz, que também
trabalhou nesse prefixo aqui na antiga Rádio Educadora, hoje Bandeirantes. Isso, a antiga Rádio Educadora PRC9. Isso aí. Então, do pessoal aí, não é que nós somos, é que a gente tem todo um conhecimento aí, não é saudosismo, é boas lembranças de toda essa equipe de jornalismo aí da TV e da rádio, da imprensa de Campinas, pessoalmente, né? E o Carlos Orlando Duarte, desculpa estender, ele estava, inclusive, naqueles áureos tempos, ele cobriu até Copa do Mundo, como radialista, tudo, como locutor aí, ele era... Então tá bom. 10 Copas. Estão em casa, né, cara? Isso, exatamente, 10 Copas do Mundo, né? Disse aí o Tigrão Orlando Duarte. Eu que tenho o livro dele, escreveu um livro sobre todas as Copas do Mundo. Uma outra curiosidade teve um voto que foi anulado. Qual foi o motivo? Quando os inscritos, quando o processo eleitoral você abre todas as urnas e coloca os votos sobre a mesa e os escrutinadores começam a contagem dos votos que estavam de cada urna, teve aí 3 votos brancos e um nulo. O nulo é que ele riscou o voto, né? Houve um risco lá para baixo, para cima, ele não colocou a Delmendo X no devido local lá da cédula, então, que é a disposição para identificar. Então, como ele se riscou todo a cédula, então a gente considera nulo, até da própria, qualquer tipo de cédula que não está de acordo com os requisitos, você acaba anulando, né? Perfeito. E aí, Tigrão, a sua pergunta, doutor William Luz, ele que é o responsável pela comissão de eleição na Ponte Preta, tivemos ontem, lá na tela da Band, você não teve oportunidade, né, de fazer a pergunta, não foi aberto para comentaristas, mas hoje você tem a oportunidade aí de fazer a pergunta para ele. Pois não, prazer muito grande a gente conversar com o doutor William Luz. E uma curiosidade minha também, até para a gente direcionar bem o assunto aqui. Doutor é médico ou é advogado, em regra, né? Qual que é a sua formação acadêmica, doutor? Já 40 anos de advocacia de partido, de trabalho, não é só de diploma pendurado, não. Tá lá, trabalhando já. Há 40 anos eu trabalhei já há mais de 25 anos no jurídico da CPFL, trabalhei em escritório de São Paulo, de Mareste, trabalhei em Campinas e hoje a gente está um pouquinho, não afastado, mas está ajudando a família no escritório. Tá, então fica mais fácil a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Pois não. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Referente a um recurso de embargo de declaração que teve provimento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 19, agora de novembro, na véspera das eleições. A respeito dessa questão, eu sei que o senhor provavelmente não atua no departamento jurídico da Ponte, mas por ser advogado e por estar presidindo a comissão eleitoral, é possível que o senhor tenha conhecimento com algum detalhe sobre essa questão do sistema de dados da Ponte, onde na eleição última em 2022, aliás, a eleição foi em 2021, com o mandato sendo iniciado em 22, 1º de janeiro. Uma ação que tramitou e não foi bem sucedida, houve o recurso, houve aí agora o embargo de declaração e o tribunal deu o seu parecer favorável à pretensão da chapa de oposição da época, ou de alguns conselheiros, na verdade, não era nem, claro que deveriam permanecer ou deveriam pertencer à chapa de oposição, para que a Ponte abra todos os dados referentes às informações do conselho, dos conselheiros que foram excluídos, dos conselheiros que foram admitidos, enfim, envolvendo inclusive a empresa de TI que presta serviço para a Ponte e que teria havido uma pane. É uma história bastante complexa, longa. Eu gostaria de saber se o senhor está acompanhando o caso e que reflexos o senhor vê nessa decisão do dia 19, de antes de ontem, dentro do dia a dia da Ponte daqui para frente. Um abraço para o senhor. Boa tarde, Tigrão. Deixa eu só colocar para você o seguinte, eu
quando eu fui, pelo menos, escolhido para ser o presidente da comissão eleitoral para todos os membros do Conselho Deliberativo presentes, eu me restringi à questão da comissão eleitoral. Sobre os processos que estão correndo na Justiça, alguns deles devem ser até referente a segredo de justiça, eu não tenho acesso. Quem cuida disso é o escritório advogado, que presta serviço, o seu jurídico da Ponte, que acompanha todos os processos. Agora, ele não interferiu até, porque o que acontece? Todo o processo que vai para o jurídico referente ao que não tem a ver com os candidatos ou aqueles que estão no processo no colégio eleitoral, não é direcionado. A presidência do Conselho, Comissão Eleitoral, a qual eu presido, não chegou nenhum despacho de oficial de justiça, não chegou nenhum processo. O que chegou lá foi pedidos de alguns pretendentes a concorrer no processo eleitoral associados, e todos aqueles requerimentos, mais de 10, foram todos respondidos e defendidos. Agora, nenhum momento chegou algum processo à comissão eleitoral referente a essa questão. Que eu saiba, pelo menos no meu pedido direto ao meu e-mail e à comissão eleitoral, à presidência e ao qualquer outro membro, não foi direcionado a nós. Que eu saiba, inclusive, se fosse feito algum pedido, mesmo ontem, quando transcorreu o processo até as 8 horas da noite, se tivesse algum pedido por oficial de justiça ou por e-mail, alguma outra correspondência que falasse sobre algum tipo de suspensão, alguma decisão do processo eleitoral que pudesse tomar uma medida de prejudicar o processo ontem, nós tínhamos acatado a decisão judicial, mas não houve nada, não. Nesse sentido, perfeitamente. Na comissão não teve nada. Inclusive, se tivesse, Tigrão, eu estaria com toda a transparência para comentar aquilo que tange ao processo eleitoral. Sobre essas questões aí não teve nada. Nem nesse período do dia 2 de outubro até dia 31, que é o período de inscrição da chapa que eu estava conduzindo com a presidência da comissão eleitoral, não houve nenhum pedido lá. Só se foi alguma coisa extrajudicial que não chegou. Não sei, desculpa, mas eu tive acesso não tenho nem dados para oferecer esse momento. Agora, se caso tiver alguma dúvida lá sobre essa questão, pode se dirigir à atual diretoria da Ponte, ao departamento jurídico, eles vão responder, mas eu desconheço qualquer processo que chegou ou foi recebido pela comissão eleitoral. Não é processo, é um despacho dando provimento a um recurso por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu tive acesso ao despacho, o tenho aqui comigo, e ele não tem nenhum reflexo sobre a eleição atual. Então, pode haver um desdobramento futuro, evidentemente, quando esses dados forem abertos, quando algumas informações que a Ponte não teria tido a condição de repassar em função de um problema no banco de dados e que agora a Justiça estaria solicitando isso. Mas não tem nenhum reflexo, por isso que não teve trâmite de oficial de justiça, suspensão de absolutamente nada. O pleito absolutamente correto e consolidado. Eu gostaria de saber a sua opinião, como o senhor não tem conhecimento, a gente vai procurar o jurídico da Ponte para entender qual é a opinião dele, que parecer ele vai nos dar, com relação a possíveis reflexos futuros. Também tenho conhecimento de que para o pleito em curso, que se encerra aí no dia 30, com a eleição da diretoria executiva e do presidente da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, não tem nenhum reflexo, absolutamente nada. Mas como por isso que eu perguntei se o senhor era da área jurídica, para que, caso tivesse conhecimento, pudesse nos ajudar a esclarecer e até dar a sua opinião. Ô Tigrão, deixa eu ratificar só a questão para esclarecer nossa audiência. Vamos colocar aqui as questões aí no ponto de vista jurídico. Qualquer medida de urgência ou embargos que você colocou de declaração, que tenha sido direcionado à Ponte Preta, quando ele não chegou na comissão eleitoral, não tem problema nenhum. Se tivesse dirigido-se à comissão eleitoral, independente de qualquer coisa, nós tínhamos respondido ali no ato, eu como presidente já tinha despachado ou respondido à parte interessada, seja esse ou aquele pressuposto associado ou interessado em participar dessa ou daquela chapa. Então não houve. Agora,
na segunda etapa, se houver algum processo de judicialização a que nós tivermos que responder à comissão eleitoral, eu vou estar à disposição e vou responder em cima do pedido. Eu desconheço, porque se tivesse algum dirigido que fosse algum reflexo, que fosse suspender ou atrapalhar o processo eleitoral, eu teria que me posicionar, eu teria que ler o pedido que foi dirigido a nós e responder juridicamente em cima do próprio estatuto, em cima do pedido, correto? Corretíssimo. A sua explanação é absolutamente clara, coerente, técnica, e eu também tenho essa informação antes mesmo do seu parecer agora, de que, de imediato, para o pleito atual, reflexo zero. Tudo rigorosamente dentro do que prevê o estatuto, e a Ponte vai aí eleger a sua diretoria executiva e vai eleger o presidente da diretoria executiva e dos demais órgãos vitais do clube, presidente do conselho e também do conselho deliberativo e do conselho fiscal. Está absolutamente claro, doutor. É que a gente aproveita a oportunidade, como receber essa informação, e o senhor é da área, mas em nenhum momento a informação que tenho dá conta de que de imediato teria qualquer tipo de reflexo ou interferência no atual pleito em curso. Tigrão, só para poder colaborar mais um pouco com os nossos ouvintes, aí a questão é o seguinte: nós temos que separar, uma coisa é o processo eleitoral, é a comissão e o processo que transcorreu normalmente, e eu espero que vai transcorrer até dia 30, que vai ser eleita a diretoria. Agora, se nesse período tiver alguma outra coisa que vai interferir no processo, eu estou à disposição de todos vocês, da rádio, dos ouvintes, para esclarecer e até deixar todas as dúvidas aí que nós vamos colocar para poder que a Ponte siga com o processo normal, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição. Até ontem que nós tivemos lá, até as 20 horas daí, que teve à disposição, nenhuma ocorrência. E eu vou repetir de novo. Espero que nesses 10 dias ou 9 que faltam até dia 30, nós vamos agora praticamente também publicar a relação agora dos 300 pessoas ou 300 conselheiros que têm direito ao voto. Então esses 300 estão à disposição para eles escolher toda a diretoria, não tem problema, tem 150 eleitos ontem, mais 150 natos. Desses 300, qualquer um desses estão aptos a ser escolher a diretoria, ou ser presidente ou diretor, tá correto? O senhor acredita que vai ter mais de um candidato a presidente da diretoria executiva, ou podemos já colocar como 100% reeleito para o cargo para os próximos 4 anos, o atual presidente Marco Antônio Eberlin? Não, eu não posso afirmar isso, nem tenho condições de afirmar, porque se eu estou colocando para vocês e para os ouvintes, todos tiveram, são 300 pessoas que têm direito a eleger a diretoria oficialmente dia 30, desses 300, eu não tenho nem confirmo, não sei, como é que eu posso dizer que o próprio presidente atual vai continuar? Ele vai ser eleito, pode ser que apareça até algum. A democracia na Ponte Preta, desses 300, todos eles têm direito a pleitear qualquer diretoria de cargo de presidente, de conselho fiscal, de membro da mesa, então não tem problema nenhum. Agora, eu não tenho, em nenhum momento alguém pode dizer, olha, vai ser esse presidente ou não. Não sei, aí depende de quem vai ser escolhido, aqueles que vão se oferecer a concorrer ao cargo, não é? Correto? Algumas informações deram conta, especulativamente por enquanto, de que o ex-juiz de direito, o doutor Torrano, seria candidato ao cargo de presidente da diretoria executiva. Ou seja, concorreria com o Eberlin e eventualmente mais algum que se candidate. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Pelo menos em nível do seu feeling, se não tiver a informação, mas o que é que o senhor acha dessa notícia que acabou circulando aí nos meios esportivos? Olha, Tigrão, eu não tenho feeling, mas eu acho que é o seguinte, desses 300, qualquer um pode surgir, tanto o presidente Marco Eberlin, como você colocou Torrano, né, juiz de direito, ex-juiz de direito, como outro qualquer um desses membros dos 300 que eu citei aí, que estão com a titularidade regularizado pelo estatuto, pode participar. Agora, eu tenho um feeling que seja aquele melhor que vai dirigir, na minha
na minha opinião particular, aquele que for melhor escolhido, que vá dirigir muito bem para esses próximos 4 anos na Ponte Preta. É que a Ponte Preta, sendo um time e uma instituição tão cobrada pelos seus torcedores, ela sempre espera que o melhor que seja eleito e que vai conduzir com toda a responsabilidade os problemas que existem dentro do futebol brasileiro e da Ponte agora seguindo na Série B, né? Doutor William Luz, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui na Rádio Bandeirantes, que está completando domingo agora 92 anos e o seu sangue teve participação aqui na trajetória dos 92 anos. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Carlos Batista, mais uma vez agradeço a vocês, estou sempre à disposição para melhor esclarecer todo o processo de eleição da Ponte e parabenizo vocês todos em nome do meu nome particular e da família Luz aí, esses 90 anos aí de imprensa e com essa audiência cada vez mais, assim, transmitindo cada vez mais toda aquela popularidade que o futebol brasileiro merece e transformando que a informação para Ponte Preta praticamente engrandece toda a torcida e a sociedade de Campinas no futebol. Aí, portanto, o doutor William Luz, o presidente da Comissão Eleitoral da Associação Atlética Ponte Preta. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearia de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. 18h08 e a ICH, o noticiário da Ponte ligado, claro, ao futebol. Teve a parte política aqui, mas se quiser comentar somente sobre o futebol, fique à vontade, CH. Ok, Batista, eu lamento muito, né? Eu lamento muito a saída do Arthur. Ele não fez um Campeonato Brasileiro da Série C, então é verdade isso, mas eu quero dizer que ele, a temporada dos líderes do grupo, que para mim credencia pelo menos para ele ficar entre os 25, 30 jogadores. Talvez não seja possível, não sei o que aconteceu com detalhes, mas se ele deixar a Ponte, eu vou lamentar. Porque eu conheço o Arthur há muito tempo, vou repetir, o Arthur, pelo menos no meu conceito, não pode, a página próxima dele do futebol dentro da Ponte não pode ser escrita apenas por esse momento ruim que ele teve no Campeonato Brasileiro da Série C. Você tem que entender o contexto. Você tem o que aconteceu, né? Não é todo mundo efetivamente tem a possibilidade financeira de segurar as contas, como a maioria dos jogadores segurou. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança desde que o jogador tenha. Pode ser que ele tenha perdido a confiança, tenha discutido. Eu não tenho essa informação. Não posso
ficar especulando. Mas, tecnicamente, eu tenho convicção de que fará falta, com toda certeza. Né? E a queda de rendimento dele na Série C coincide, eu não estou dizendo que é por isso, mas coincide com os problemas de pagamento dentro da conta. De julho até o final do ano, o futebol do Arthur terminou de despencar. Terminou. Nas demais questões, Batista, eu continuo no compasso de espera, de aguardar o que o presidente tem efetivamente de ideia para poder resolver tanto problema que a Ponte tem. Falta de dinheiro, bloqueio de contas, e a gente fala isso todo dia. Por quê? Porque nós não temos informações novas. Eu tenho a impressão, e espero que isso aconteça, que o presidente tem um plano para poder resolver esse acúmulo, essa situação complicada em profusão aí. Sem dinheiro não tem contratação, não tem planejamento. O resolve, não tem saída. Então a gente tem que aguardar um pouco mais. Gostaria de ouvir uma outra coisa, mas eu não posso, de maneira responsável, dizer algo que eu não tenho convicção. Portanto, aquela frase que eu utilizo às vezes cabe nesse momento. Vamos aguardar. 18:12, Tigrão, a parte do futebol da Ponte Preta. Agora para você comentar, hein, Tigrão? Bom, Batista, tá tudo muito nebuloso ainda, né? Quando eu falo nebuloso é o seguinte, essa questão do transfer ban, a questão de quando que a Ponte efetivamente vai estar apta a contratar e inscrever novos jogadores, e essa questão dos remanescentes. Então, é difícil falar em cima apenas de hipótese, e eu torço aí para que os dias passem o mais rapidamente possível, para que acabe esse período aí, né, de eleição. Mas você viu que o doutor Luz aí acabou dizendo, não tem interrupção de mandato. Um mandato cola no outro. Então, o atual presidente tem mandato até dia 30, né? Até dia 30 de novembro, não tem essa. Então, porque não pode tomar nenhuma decisão, porque não pode assinar, está assinando tudo. Ah, sim, mas para pedir uma antecipação de verba, pera aí, o Marquinho, vai dizer lá, por exemplo, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Presidente, estou com uma emergência aqui, preciso tocar minha vida, a gente tem uma grana aí, tem o contrato, já está assinado, está tudo bonitinho, preciso de uma antecipação. Ô Marquinho, legal, você é de casa, você é meu considerado, mas como é que eu vou antecipar se eu não sei se você continua ou se você vai embora? Tem isso também, né? Eu vou fazer uma antecipação para você, e aí o presidente é outro, eu vou cobrar, eu vou, de repente, formalizar essa antecipação com quem? Com você ou com o Gasparzinho? Ele pode ouvir isso, então isso pode atrapalhar. Por isso que eu estou torcendo muito para que essa formalização, né, da permanência do Marco Antônio Eberlin, que ela vai se materializar, que ela aconteça o mais rapidamente possível, e vai ser no dia 30, e agora tem final de semana, tá, o negócio já estoura aí, para que a Ponte toque a vida dela, porque a preocupação é muito grande, e essa saída agora inesperada, ainda não materializada, do Arthur, ela pode acontecer com outros jogadores que estão dentre aqueles que formarão os pilares de sustentação do time na temporada 26, segundo o próprio técnico Marcelo Fernandes. Então é bom que isso se resolva logo. Sei que a Ponte está se movimentando muito no sentido de negociar com jogadores aí muito visados pelo mercado, jogadores muito valorizados e procurados pelo mercado, né? Podemos falar do Elvis, do próprio Arthur, do Anderson, do Diogo Silva, do Luiz Felipe, do Gé, do Toró, do Pachecão, é quase o time todo. E a gente torce para que um ou outro a Ponte vai perder, não tem jeito, mas conseguisse manter aqueles que o treinador que está de férias já sinalizou que esses ele não abre mão. Não sou eu que estou dizendo isso, foi ele que disse em entrevista para nós, nos donos da bola da TV Bandeirantes. Esse eu não abro mão. Esse também não. Pera aí, esse daí tá comigo até o fim.
Então a gente espera que o maior número possível possa ser mantido para que o trabalho comece legal no retorno agora das férias, no início de dezembro, dia 2 a ponte volta, para que o trabalho comece com uma base de sustentação, né? Para que o treinador tenha como já começar a trabalhar a bola mesmo. Porque a partir dali, daqui a pouco, começou o Campeonato Paulista e o campeonato é muito difícil. Então eu espero que a coisa desenrole o mais rapidamente possível e, no caso do Arthur, que a ponte, se é que ainda dá, possa ainda tentar alguma estratégia administrativa de negociação para manter o jogador. São 18h16. Sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet, justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp Waze sem consumir a sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e você pode retirar em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate o plano agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians no clássico majestoso em duelo realizado na noite desta quinta-feira em Itaquera para mais de 45 mil torcedores, 3-1 para o Timão.
Corinthians de Felipe Longo, João Pedro, Gustavo Henrique Angileri, Mateuzinho Martins, depois André, Carrídio, depois Vitinho, Breno Bidon, depois Sechartes e Matheus Bidu, Guinegão, depois Memphis Depay e Yuri Alberto, depois Romero, a equipe do técnico Dorival Júnior. O São Paulo de Rafael, Tolói, depois Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Alisson, depois Bobadilha e Patrick, depois Gonzalo Tapia, Luciano e Ferreirinha, a equipe do técnico Hernan Crespo. Yuri Alberto abriu o placar cobrando pênalti no primeiro tempo para o Corinthians. O São Paulo empatou no comecinho do segundo tempo com Tapia de cabeça. Memphis Depay marcou um belo gol, colocou o Corinthians na frente 2-1, que fechou o placar com Yuri Alberto no finalzinho do jogo, fechando o placar de 3-1 para o Timão. Jogo que teve a arbitragem de Anderson Daronco. Esta ficha técnica, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Corinthians 3, São Paulo 1. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h22, Pedro Piscinato chamou, falou. Batistão, só contextualizando parte da pergunta do Tigrão que ele fez ao Dr. William Luz sobre uma decisão aí da Justiça que saiu nesta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, sobre a Ponte Preta precisava disponibilizar à Justiça o acesso do banco de dados de conselheiros do clube de 2018 a 2021. Cerca de 2 semanas atrás, quando o Leandro Bolles apresentou aqui o programa, um ouvinte nos perguntou como estava essa situação. A Ponte tinha uma data limite para entregar para a Justiça, junto também com a empresa de tecnologia que cuidava dessa parte, os dados dos conselheiros nesse período, como eu disse, de 2018 a 2021. A Ponte Preta já havia entregue uma vez esses dados, a Justiça pediu uma correção, foi feito por parte da Ponte e foi entregue novamente. E como eu disse, no dia 19 saiu uma nova decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ele já havia aceito a segunda entrega da Ponte Preta, mas aí saiu essa nova decisão e que pediu, que na verdade que entendeu e reconheceu falhas nessa decisão, que estava ok, e determinou agora que a Ponte Preta cumpra a obrigação de mostrar todos os dados com tempo indeterminado, sem limitação temporal, porque a Justiça entendeu que a Ponte Preta tentou omitir informações que eram importantes nesse processo, e aí aqui um trecho do documento diz que a reconsideração dessa decisão é justamente para determinar o integral cumprimento da obrigação de exibição do banco de dados sem limitação temporal. Em um outro trecho também diz que essa determinação de acesso integral a esse banco de dados foi uma consequência por conta da conduta da Ponte Preta, da Ponte Preta ter dificultado esse acesso. Então, mais um desdobramento aí. Até esse momento não tenho informação se a Ponte Preta corre risco de pagar multa ou não, mas é mais um desdobramento aí desse processo que corre desde 2021, Batista. 18h24, informações do Guarani, Breno Beretta. Tá chegando no pedaço. Alô, bebê, um abraço pra você, boa noite.
Alô, Batista, grande abraço para você também, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, né? A gente vai falar a respeito de mercado da bola, principalmente até porque jogadores estão sendo apalavrados com o Guarani, né? Jogadores ainda não chegaram em Campinas, mas devem chegar a partir do dia 3 de dezembro, quando está marcada a reapresentação. Do dia 3 até o dia 15, vários atletas devem chegar aos poucos. Tanto os atletas que já têm contrato com o Guarani, que permanecem no Guarani, quanto os atletas que também serão contratados. Por exemplo, Batista, o Ramon Carvalho é um nome que eu já tinha falado, volante que atuou pelo Ituano essa temporada, né? O Ramon Carvalho, ele tem 1,74 m de altura, já jogou na Ponte Preta, inclusive, tem 28 anos, pelo Ituano. Nessa temporada, ele jogou 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, e ele é um volante canhoto. Eu sei que o Guarani está procurando um volante canhoto, não tem um jogador nessa função canhoto no elenco bugrino. E daí eu sei também que ele ainda não acertou com o Guarani, existem algumas sondagens do futebol do exterior. Hoje, inclusive, eu mandei mensagem para o Ramon Carvalho, para falar com o Ramon Carvalho, para oferecer para ele bater um papo com a gente na Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte, ó, eu prefiro não falar por enquanto, até a minha situação não estar certa. Ele não me passou detalhes a respeito de como está a situação, mas pelo que eu sei, ele está próximo. Eu acho que o Ramon Carvalho vai defender o Guarani na próxima temporada, porque é um jogador bastante interessante, tanto para o Campeonato Paulista quanto para a Copa do Brasil, mas principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro, quando ele defendeu o Ituano nessa temporada. Quer comentar um pouquinho a respeito do Ramon Carvalho e já eu falo sobre outras situações, Batista? Bom, eu começo com você, Tigrão. Ramon Carvalho, Guarani, ano que vem, Campeonato Paulista e Série C do Brasileiro. Eu gosto. Acho que é um jogador que passa muito bem a bola, um jogador técnico. Não é muito comum o volante canhoto, todos sabem disso. A gente conta aqui nos dedos das mãos, talvez não preencha as duas na história do futebol. Volantes canhotos de qualidade, né? Mas de qualidade, volante canhoto que realmente distribua bem o jogo, que bata em gol, que faça boas assistências. E o Ramon tem um pouquinho de tudo isso. O que eu tenho de restrição ao Ramon Carvalho? É um jogador aí que já teve na Ponte, ele é de Limeira, né, nascido lá, chamado lá no seio da família de Ramonzinho. Acho que foi bem no Ituano, era um dos líderes do elenco e um dos principais expoentes técnicos aí dentro da realidade do Ituano, claro, do técnico Mazola Júnior na última campanha agora do Ituano na Série C. O que é que eu tenho de restrição? A intensidade do Ramon. Tem jogo que ele se movimenta mais e tem jogo que ele é um jogador com pouca mobilidade. Tem jogo que ele é meio lento. E também a questão dele se desgastar muito no segundo tempo é quase sempre uma substituição certa depois da casa dos 25 minutos do segundo tempo. Apesar dessa restrição, acho um jogador muito útil, bola parada boa, tanto a bola parada lateral de falta, como a bola parada de quina no escanteio, sobretudo escanteios do lado direito de ataque, ele é canhoto, então bate fechado, e eu acho que, como ele já conhece a cidade, é da região, já conhece como poucos a divisão, já fez Série B por 2 ou 3 temporadas com a camisa da Ponte. Para mim é um jogador de padrão de Série B. Vejam aquilo que eu dizia ontem, do critério que o Guarani está utilizando para ir confirmando os seus reforços para 2026. Veja que eu disse que ele Guarani, está tentando trazer jogadores com perfil de Série B. E eu considero o Ramon Carvalho como um perfil, sim, um jogador que tem o perfil da Série B e que, se bem preparado fisicamente, bem posicionado em campo, às vezes ele faz até uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo, dependendo das opções que o treinador tenha e até da sua estratégia de jogo.
eu acho um bom reforço. E se o Guarani fechar, tenho certeza absoluta que vem e vai agradar. E para você, CH, na Ponte, ano passado, 35 jogos. Esse ano, 5 jogos pela Inter, caiu com a Inter de Limeira. E depois, Ituano, 15 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Ramon Carvalho agora no Guarani. Tecnicamente eu gosto. Acho que é um jogador inteligente, é um jogador que sabe jogar em várias posições de meio campo e até beirada. Eu entendo que para a Série C, para o Campeonato Paulista, com certeza vai ajudar o Guarani. Eu contrataria o jogador. Agora, a história da irregularidade dele é fato. É só pegar todo o momento dele na Ponte, na carreira dele, e isso tem relação direta ao problema de desgaste físico, né? Então isso tem que ser averiguado. Agora, tecnicamente, com toda certeza, eu contrataria o jogador, Batista. Seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou repassar aqui os jogadores que já estão certos com o Guarani, né? Os atletas que já estão certos e que ainda não foram anunciados. Provavelmente semana que vem devem ser anunciados. O Maurício Antônio, zagueiro, já está certo com o Guarani, atuou pelo Paysandu. O Jonathan Costa, jogador que é zagueiro também, atuando pelo Avaí nessa temporada, era prioridade entre os zagueiros, também já está certo com o Guarani, assim como o William Farias, que está certo com o Guarani, ele que é volante e jogou pelo Novo Horizontino, já rescindiu o contrato. Como eu disse sobre o Ramon Carvalho, eu imagino que o Ramon Carvalho também será jogador do Guarani e deve assinar nos próximos dias. Quanto ao goleiro, que todo mundo está na expectativa, eu até trouxe ontem essa informação que o Guarani trabalha com 3 possibilidades, né? E a gente já vem falando em algumas dessas possibilidades há alguns dias. O Fernando Miguel do Ceará, 40 anos de idade, é a principal opção. Ele que está na reserva do Ceará, só atuou 7 jogos nessa temporada. O goleiro Diogo Silva, da Ponte Preta, que teve a renovação automática, né, com um acesso para a Série B do Brasileiro, mas ainda não resolveu a situação financeira com a Ponte. Ele também está no radar do Guarani. Importante para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem promoção no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas, doces e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Reúna aí os seus amigos, a família, e aproveite porque o ambiente é agradável e a comida é boa de verdade. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem um estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 18h35, retomamos aqui o som do Breno Beretta. Seguindo o bebê.
Bom, Batista, ainda falando sobre os goleiros, né? O Fernando Miguel é a prioridade no Guarani, tá no Ceará, mas o Ceará ainda vai acabar a Série A do Brasileiro, tem algumas rodadas, ele tá com 40 anos, tá na reserva, só jogou 7 jogos essa temporada. O Diogo Silva da Ponte Preta, Guarani também já conversou, todo mundo sabe como é o Diogo Silva, né? Que pra mim é melhor do que o Fernando Miguel. E também tem o Bruno Brígido, que tá fora do país, tá no Acadêmico de Portugal, da segunda divisão, jogou poucos jogos na temporada 24-25, somente 7 jogos, e ele tem contrato até o meio do ano lá em Portugal. O Guarani pretende trazer um titular, e se o Guarani conseguir emprestar o Dalberson, já que o Dalberson tem contrato até o final do ano que vem, o Guarani quer emprestar o Dalberson, quer ficar no Guarani. Mas se emprestar o Dalberson, pode ser que traga 2 goleiros e não um apenas. É claro que as principais contratações devem ser oficializadas a partir do final da Série B e também do final da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o que o Guarani está procurando? Já já os comentaristas podem opinar. O Guarani está procurando jogadores, porque hoje em dia, quando se monitora jogadores, dá para saber tudo a respeito dos números dos jogadores. Jogadores que sejam bons de confrontos, que vençam confrontos. O que eu estou querendo dizer para quem está nos ouvindo, assistindo também pelo YouTube? Jogador que ganha confronto. Na reta final da Série C, principalmente nos derbys, se a gente for pegar os lances em que o Guarani tomou os gols, o Guarani perde confrontos desde o campo de ataque do Guarani até a defesa, o Guarani perde todos os confrontos. E na segunda fase, o Guarani mais perdeu confrontos em bolas que o Guarani vai tentar, por exemplo, tentou, né? Jogadores do Guarani tentou roubar ou tentou dividir, o Guarani perdeu praticamente mais de 70% dos confrontos. E nos números, é claro, quando o Guarani vai contratar a partir de agora, vai analisar qual jogador é bom de confronto, seja jogador do meio-campo, da defesa, lateral, até mesmo de ataque, para ganhar confrontos, principalmente por conta das características da Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que tem o Paulistão um pouco mais técnico, mas os jogadores que o Guarani está procurando são jogadores bons de confrontos. Agora, a respeito de jogador que está saindo do Guarani, o Guarani ainda não oficializou, o João Vitor, aquele atacante de 26 anos de idade, ele tinha sido emprestado para o futebol japonês e depois ele foi reemprestado para a Coreia do Sul, o Daejeon Citizen. Ele tem jogado bem por lá, pelo que eu sei, e ele deve ser vendido para o futebol da Coreia do Sul. João Vitor, atacante de 26 anos. Bom, falando a respeito de eleições, eu até conversei com Marcelo Dias, fora do ar, presidente do Conselho do Guarani, perguntei, até agora, alguma chapa, tanto do Conselho quanto chapa para o CA, foi inscrita ou não? Até esse momento, nenhuma chapa foi inscrita, mas tem o prazo até o dia 30 de novembro, ou seja, não este sábado, o outro, para as chapas serem inscritas. São 60 assinaturas de sócios, né, para a chapa do Conselho e 80 assinaturas para a chapa do CA. Isso deve acontecer, ou seja, até o outro sábado as chapas serem inscritas, lembrando que as eleições do Guarani estão marcadas para o dia 14 de dezembro. E reapresentação dos jogadores, como eu disse, e apresentação dos novos jogadores no dia 3 de dezembro, Batista. 18h39. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar
as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vamos continuar falando do Guarani com os comentaristas, mas antes tem um rápido intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta: a água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem o fechamento de mais uma rodada da competição com os seguintes resultados. Jogando na Arena Itaquera, o Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Tivemos ontem também a vitória fora de casa do Inter sobre o Ceará 2-1. Também no Fortaleza, fora de casa, sobre o Bahia por 3-2, Juventude e Cruzeiro empataram pelo placar de 3-3. Na classificação, Flamengo 71, Palmeiras 69, Cruzeiro 65, Mirassol 60. Os 4 últimos, Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33 e o Sport já rebaixado 17 pontos. O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 37 pontos. Amanhã, 7h30 da noite, Botafogo e Grêmio. 9h30, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Red Bull Bragantino. No domingo tem Bahia e Vasco, São Paulo e Juventude às 4 da tarde. 6h30, Sport e Vitória. 8h30, Cruzeiro e Corinthians. Na segunda-feira, às 7 da noite, Mirassol e Ceará. E também na segunda-feira, às 9 da noite, tem Internacional e Santos. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conhecer neste fim de semana os times que garantem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Coritiba já conquistou o acesso a disputar a Série A no próximo ano. Amanhã, 7h30 da noite, tem Novo Horizontino e CRB. 2 times que não brigam por mais nada na competição. No domingo, 4h30, Atlético e Paysandu, Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma, Atlético Paranense e América Mineiro, Amazonas e Coritiba, Botafogo e Avaí, Chapecoense e Atlético Goianiense, Operário e Ferroviária. Atlético Paranense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo brigam por 3 vagas na Série A.
Na parte de baixo, Atlético, Botafogo e Ferroviária buscam escapar do rebaixamento. Destes três times, um será rebaixado neste momento, é o time da Ferroviária. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Bom, CH, começo com você comentando o Guarani 18h46. Nesse final de semana tem aí o encerramento da Série B. Então tem a impressão de que semana que vem Guarani deve anunciar aí esses nomes relacionados aqui pelo Breno Beretta, porque tem inclusive jogador que está esperando o campeonato terminar para ver se aparece alguma outra proposta melhor. Não estou dizendo com relação ao Guarani, estou dizendo com relação com todos os times que estão procurando jogadores na Série B. Porque tem time que pode subir e o jogador ainda mantém a ideia de permanência para disputar a Série A o ano que vem, CH. Batista, todos os nomes, eu tenho dito isso de maneira repetida, eu tenho gostado dos nomes que o Guarani tem interesse. Gostei do Parede, é o único oficialmente como jogador do Guarani para o ano que vem. Acho que todos esses nomes são nomes interessantes. O que eu mais gosto desses que já estão certos, segundo o Breno, é do William Farias. Agora, tudo isso é no campo teórico, tá, gente? De repente, depende de uma série de circunstâncias para jogador bom funcionar. Precisa estar na posição certa, precisa ter um esquema que favoreça o todo, precisa estar com saúde, e etc, etc, etc. Como a gente tem pouca coisa concreta e muita especulação, nós temos que condicionar ou que direcionar o comentário justamente para esse tipo de situação. Olha, teoricamente, esse jogador tem qualidade, tem currículo, eu acho que a característica agrada, eu acho que combina com a Série C, mas eu não vou deixar de colocar todo momento. O Campeonato Paulista é diferente do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu ouvi o Breno falando de confronto, essa coisa toda, isso tem que ser levado em consideração, mas não pode ser o fator determinante, não. Vou repetir o que disse segunda, terça, quarta e quinta. O jogador precisa ter qualidade técnica. Ele precisa saber marcar, ele precisa ter intensidade, precisa ter a parte física muito boa, psicológica, precisa ter essa coisa de compleição física, não é? Que a Série C é assim mesmo, é um campeonato que pede isso, mas isso não é determinante, é mais um componente que, se você conseguir trazer na característica dos jogadores que você está contratando, melhor, legal. Será que o Guarani vai conseguir? Não sei. O Ramon Carvalho, por exemplo, não é um jogador de confronto, é um jogador técnico. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, mas repito o que eu tenho dito todo dia. O que me deixa, assim, bastante tranquilo, eu não sei se vai efetivar, é que o Guarani está direcionando jogadores que eu acho que vão acrescentar. Eu acho que a parte técnica ainda, pelo menos para mim, é o que comanda a decisão da contratação, Batista. E para você, Tigrão, semana que vem, provavelmente, o Guarani já deve anunciar mais nomes para 2026. O Breno anunciou aí com primazia, com exclusividade aí no Rádio Esportivo de Campinas. Até o Guilherme Paredes já deu aqui entrevista. Agora surge no feeling, aí é feeling do repórter, e não é uma informação já de concretização. No feeling do repórter, essa grande possibilidade de que o Ramon Carvalho também venha, além dos outros nomes aqui já divulgados, já cravados pelo Breno, mas ainda não anunciados oficialmente pela diretoria,
E a gente percebe, sim, não abro mão desse ponto de vista, que o Guarani vai montando um time cascudo, mais experiente do que o time do ano de 2025, e com jogadores com muito perfil de Série B. Até agora, os nomes agradam, até agora os nomes parece que vão dar uma boa base, uma boa matéria-prima, um bom material humano, de capital humano mesmo dentro de campo, para que o treinador possa montar um time que tecnicamente preencha as expectativas e que, em termos de experiência, não cometa alguns deslizes que foram mortais pela inexperiência e pela falta de um grande líder dentro de campo, como vimos nesse ano de 2025. 18h51, pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas. Pauta 1. Brasil vence Marrocos de forma heróica, com gol no último minuto e avança à semifinal do Mundial Sub-17. O Haaland do Sertão decidiu a classificação com 2 gols. Seleção brasileira vai enfrentar Portugal na próxima fase. Pauta 2. Mirassol se classifica a Libertadores e será o estreante brasileiro em 2026. Caçula do Brasileirão se beneficia da derrota do São Paulo para o Corinthians. Jogo que teve a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas ontem, com a narração de Leandro Bolles, e consegue a vaga com 4 rodadas de antecedência. No entanto, Clube do Interior de São Paulo precisa criar o departamento feminino antes de se registrar no torneio. É uma exigência da Conmebol. Pauta 3. Fluminense tem o melhor aproveitamento do Brasileirão desde a estreia de Zubeldia, com a vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2-1 na última quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão. O treinador alcançou seu 7º triunfo desde a sua estreia no comando do tricolor. Nesse período, a equipe soma 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com aproveitamento de 63,8%. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, essa questão do Corinthians ter ajudado o Mirassol não está precisando de ajuda de ninguém. Só serviu para matematicamente o Mirassol aí agora, como o São Paulo não foi a 48 pontos, né? O Corinthians tinha 42, chegou a 45, continhas feitas, Mirassol na Libertadores. É uma notícia espetacular, é um exemplo para outras estruturas futebolísticas do nosso país, da nossa cidade. Olha que coisa linda o planejamento do Mirassol. Olha que coisa linda a administração profissional, altamente profissional do Mirassol. Que outro dia mesmo, quando eu digo outro dia, é outro dia sim. Estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Veio para D, veio da D para C, da C para B, da B para A, e é queda certa. Mirassol, nossa, 2026 é integrante certo da Série B. Tá aí, ó. Não só se manteve na Série A, como está na Libertadores, fase de grupos com 4 rodadas de antecipação. É o grande, na minha opinião, é o grande fato futebolístico de relevo do ano de 2025, essa campanha memorável do Mirassol e que muito nos orgulha a todos, nós que somos caipiras do maravilhoso interior do estado de São Paulo. Em outras épocas, o Guarani representava o interior na Libertadores, participou de 3. Agora quem vai representar é o Mirassol. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje?
Quero falar da seleção brasileira, que ganhou de Marrocos de uma maneira heróica, emocionante, foi no último instante da partida, como você disse aí, não é? O atacante brasileiro, que é conhecido como Haaland do Sertão, não é? O Del fez um gol importantíssimo e o Brasil avança no Campeonato Mundial Sub-17. É uma geração muito interessante essa do Brasil. Não sei se vai conquistar o Mundial, mas existem vários jogadores de muito quilate técnico. Espero que eles virem realidade, porque por enquanto ainda são projetos, mas com um imenso talento, Batista. Del tem 17 anos, é jogador do Bahia. Inclusive pelo Bahia, em 2025 ele já fez 2 jogos no time profissional do Bahia. Del, esse herói aí que marcou no último minuto e classificou o Brasil Sub-17 para a semifinal. Vai pegar Portugal. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolhi o Mirassol também, porque a história do Mirassol, o exemplo do Mirassol tem que ser colocado em prática, principalmente aqui na cidade de Campinas. Se a gente for ver, ó, em 2019, hein? Logo ali, o Mirassol estava sem divisão. E hoje o Mirassol está na Série A do Brasileiro e também está na Libertadores da América. Se a gente somar hoje o que estão fazendo tanto o Guarani quanto a Ponte Preta, não dá o que o Mirassol está fazendo. A administração do Mirassol, o que fizeram com o Mirassol, desde a venda de um jogador que eu não me lembro qual foi, e a construção do CT para tentar mudar o que o Mirassol tinha no passado, completamente ficou diferente. O Mirassol hoje está representando muito mais do que o Guarani e a Ponte Preta, a Ponte e o Guarani, e era para os dois de Campinas estarem nessa situação. E por conta de péssimas administrações no passado, e o Mirassol, por conta de boas administrações de 2019 para cá, está nessa situação e está muito relevante. E é claro que tem que ser levado em consideração a administração do Mirassol, desde a diretoria até o pessoal que comanda o futebol. 2 títulos e 3 acessos desde 2019 no Campeonato Brasileiro, Batista. Ô Batistão. Oi, chamou, falou, diz aí, Pedro Piscinato. Uma informação da Ponte Preta, né? O Arthur, que nesse momento negocia a rescisão de contrato com a Ponte. No atual elenco tem o Kevin de lateral esquerdo, tem o Jean Carlos que está machucado e também tem o Danilo Barcelos. Nós temos recebido muitas mensagens aqui perguntando da situação do Danilo Barcelos. Eu consegui um contato com o Dr. Felipe Abreu, ele que é o coordenador médico da Ponte Preta, e passou um pouco da situação do Danilo Barcelos. Ele está tendo uma ótima evolução dentro do tempo previsto, ele tem tratado na Ponte diariamente, o departamento médico da Ponte Preta está funcionando lá no estádio Moisés Lucarelli, ele já deu início aí aos trabalhos de corrida na esteira, como eu disse, está evoluindo bem dentro do período esperado e a ideia é que ele vá seguir cumprindo aí etapa por etapa, com calma, até para não atrapalhar, depois vir a acontecer uma nova lesão. Lembrando que ele se machucou no dia 2 de junho numa partida no Majestoso contra o Ipiranga e no dia 11 de junho ele operou. Ele é ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA, uma recuperação estimada de 6 a 9 meses que deve dar aí entre dezembro e março. Essa é a situação do Danilo Barcelos, Batista. 18h59, times do estado de São Paulo que já participaram da Libertadores: Bragantino, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Paulista, Santos, Santo André, São Caetano e São Paulo. Mas o Mirassol é o primeiro estreante no Campeonato Brasileiro da Série A conseguir a vaga na Libertadores. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:03. Antes do intervalo, tive a impressão de que alguém chamou. Alguém chamou? Foi você, CH? Foi, porque você estava falando do Mirassol e existem dois aspectos muito importantes e determinantes e obrigatórios para que o Mirassol dispute, jogando no Maião, não é, que é o estádio dele, a Copa Libertadores. Primeiro, ter um time feminino, isso está sendo formado já. E o segundo aspecto é ter, de Mirassol até 150 quilômetros de distância, um aeroporto para receber, um aeroporto internacional. O aeroporto de Rio Preto, ele tem autorização para voos estaduais, né? A informação que nós temos aqui, isso pode ser confirmada nos próximos dias ou não, é que já a própria administração do aeroporto já entrou com papelada para poder tornar em breve o aeroporto de Rio Preto para um aeroporto que possa receber aeronaves daqui da América do Sul. Vamos aguardar, mas é mais um desafio que o Mirassol precisa resolver, Batista. Seria muito ruim, né, se o Mirassol não pudesse realizar os jogos pela Libertadores em Mirassol. Então, essa informação do aeroporto é importante, porque tendo o aeroporto, o feminino é mais fácil de resolver. Quer dizer, mais fácil assim, né? Tem custo nisso daí. Mas é mais fácil que eu digo, porque o aeroporto envolve uma série de circunstâncias que foge ao controle do Mirassol.
futebol feminino está no controle do Mirassol. Agora, tendo o aeroporto, aí sim o Mirassol terá condições de mandar os jogos pela Libertadores do Maião. Ô Batistão, e só completando a informação do CH, a administradora do aeroporto falou que o local tem condições de atender todas as exigências necessárias. Não vai precisar fazer nenhuma mudança estrutural, vai ser necessário apenas mudanças operacionais e de logística. E essa liberação vai ser temporária, apenas para voos exclusivamente para times que vão jogar contra o Mirassol, e esses voos vão ser de madrugada para não ter choque com a operação normal do aeroporto. 19h05, a Rádio Bandeirantes, domingo, completa 92 anos. O Edu Pinheiro fez uma entrevista com a professora doutora Ivete Cardoso Roldão, jornalista, diretora de comunicação da USP e professora da Faculdade de Jornalismo por 34 anos. E ela conta a história do rádio em Campinas. Rádio Bandeirantes 85,7 FM, a primeira emissora de Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. Onde tudo começou? Qual a origem? Nós convidamos a professora doutora Ivete Cardoso Roldão, jornalista, doutora em comunicação pela USP, e foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas por 34 anos. A primeira emissora instalada em Campinas, a atual Rádio Bandeirantes, tem aí uma longa jornada, de vida. Ela começa oficialmente, até o próprio site da rádio diz isso, em 1933, com o nascimento da PRC9, já sob o comando do Miguel Risse. Entretanto, os registros históricos aí que eu encontrei na minha pesquisa, do meu livro sobre a história do rádio em Campinas, de 2008, demonstram que o embrião da emissora foi a Rádio Clube de Campinas, cuja reunião de fundação ocorreu no dia 26 de junho de 1930 e teve a ata registrada no 2º cartório do Registro de Imóveis de Campinas, em julho daquele mesmo ano. E essa ata registra que o objetivo da reunião foi a fundação de uma sociedade transmissora de radiotelefonia com fins educativos, musical e recreativo. E traz ainda os nomes da sua diretoria, olha que interessante, O presidente Mário Sidal, o técnico profissional Alexandre Siqueira e como diretor de broadcasting, João Batista de Sá, que todos nós conhecemos aí na história de Campinas, mais especificamente, mais profundamente na história do rádio, mas o Jolumar Brito faz parte da história da nossa cidade. Então, é uma história muito interessante que mostra que desde 1927 o Jolumar participava de tentativas de transmissão de rádio na cidade. E nessas tentativas, ele, junto com seus companheiros, em 1930, conseguiram colocar no ar uma pequena estação montada em uma chácara no fim da Rua Barão de Jaguara. E olha que interessante, nessa primeira transmissão chegaram a receber uma ligação de Vinhedo que naquela época pertencia em Campinas. Então é muito interessante todo esse trabalho que foi feito para iniciar o rádio em Campinas. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, o que falar de Jolumar Brito? Uma lenda na história da nossa PRC9, Rádio Educadora de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. A gente pode observar que o rádio em Campinas, ele existe a partir da história do Jolumar Brito. Eu acho que sem ele talvez demorasse, logicamente que iriam existir, mas demorasse muito mais,
para o rádio chegar em Campinas. Tanto que a gente vai ver que a Rádio Bandeirantes, a atual Rádio Bandeirantes, fica apenas ela em Campinas durante muito tempo, né? Durante praticamente 20 anos, quando aí sim, na década de 50, surgem as emissoras da família Pedroso. Então é por aí que a gente percebe a importância do Jolumar, a sua dedicação, tanto à administração, auxiliar na administração da emissora, mas principalmente em montar a sua programação. E naquele tempo era em alguns horários, né? Nada se faz por milagre, então era muito difícil, as condições técnicas eram muito difíceis, os aparelhos todos importados. Então esse primeiro momento, a programação era só durante o dia, em alguns horários. Como era inicialmente uma sociedade anônima, então era muito no espírito ali do que hoje são as rádios comunitárias. Não se tinha propaganda que se tem hoje, não se tinha, né, nem a legislação. Veja que a legislação do rádio ela vem, né, muito tempo depois, quando, no caso, a Bandeirantes está, inclusive, instalada. Então, a dedicação do Jolumar a esse projeto, eu acho que foi fundamental para Campinas já no início dos anos 30, ter a sua emissora de rádio. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, queria que a senhora falasse, por favor, a respeito dos grandes programas, onde tudo começou, dos grandes eventos da PRC9, Rádio Educadora de Campinas. Assim, para se ter uma ideia do nível, né, dos programas de auditório, em 37, a rádio trouxe para Campinas nada menos que Silvio Caldas. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E trazia muitos outros cartazes da música brasileira. Em 38, trouxe Carmen Miranda para se apresentar no Teatro Municipal e ter a transmissão ao vivo através da emissora. Tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Em 39, Orlando Silva, né, o conhecido cantor das multidões, também veio se apresentar em Campinas através da Rádio Educadora. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Então eu acho que esse tipo de programação, né, era uma coisa que envolvia toda a cidade, né, numa década, né, em que Campinas tinha uma vertente cultural muito importante. Professor Ivete, a senhora gostaria de acrescentar assim, mais alguma coisa nessa programação daquela época da PRC9, Rádio Educadora de Campinas? Uma outra coisa importante que eu estava me esquecendo é o rádio teatro. Por cerca de 7 anos, a Rádio Educadora, né, atual Bandeirantes, teve o seu rádio teatro. Nesse período foram apresentadas cerca de 250 peças, sempre com a direção de Vicente Guilardi, que era um homem das artes aqui de Campinas, que depois até passou a dirigir o teatro de novelas, com o fim do rádio teatro. Mas durante muito tempo, a cidade teve o seu rádio teatro através das ondas da Rádio Clube, PRC9, Educadora, atual Bandeirantes de Campinas, a primeira emissora de rádio da nossa cidade. Muito obrigado à professora doutora Ivete Cardoso Roldão, que por 34 anos foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e autora de diversos livros sobre a história do rádio, principalmente da nossa querida Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. 6h51. Você já notou seu carro batendo pino, hein? Agora você comanda a parada, seu programa de todas as tardes, com muito papo, novidades, atração. Sonho e Fantasia, uma produção de Dias Gomes.
frequência balançada. Bandeirantes tinha duas bicicletas, uma para transmissor e outra para reportagem. Começamos assim. Sociedade Bandeirante de Radiodifusão. Há 50 anos atrás que eu conheci a Bandeirantes. Conheci através da minha avó, que ela escutava o Pulo do Gato, com o Zé Paulo de Andrade. E as coisas que eu ouvia na Bandeirantes foram me prendendo e me prendeu até hoje. Rádio para mim é Bandeirantes em casa, no carro, um dos fatos. A minha relação com a Rádio Bandeirantes começou em 2006. Eu trabalhava em um hotel de madrugada e comecei a sintonizar. Conversava com o Vicente Leporassi ouvindo o programa dele. De manhã cedinho. Eu sei mais notícia daí do Brasil que no Japão, sabe? Através do aplicativo agora... 55, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, você que é nascido em Campinas. E o que é que você pode acrescentar nos 92 anos da Rádio Bandeirantes, que nasceu como PRC9, Rádio Educadora de Campinas? Batista, expressar toda a minha alegria, o meu orgulho, né? Eu que tinha um sonho de infância de falar um dia no rádio, especialmente no rádio esportivo, e que fui ouvinte quando menino, né? Criança, da mais tenra idade, junto com os meus pais da PRC9. Me lembro de vários programas de variedade, né? Me lembro dos locutores esportivos memoráveis. Queria citar aqui um nome, e em nome dele homenagear a todos os outros narradores que passaram por esse prefixo na sua história. O Pereira Neto. E gostaria também, com Neto no final do nome, de homenagear na programação artística, em nome de um só, do qual eu fui ouvinte e como fui ouvinte, Salvador Lombardi Neto, na Hora do Trabalhador. Só porque o nosso tempo aqui é muito curto, eu ficaria falando da Educadora e do Rádio de Campinas por horas, né? Mas marcou muito a minha vida, marcou a vida da minha família, marcou muito a minha infância. E para mim é esse orgulho e essa alegria, né? Essa alegria que transborda de eu ter realizado um sonho de criança, de um dia falar no rádio. E quis o destino que eu já há quase 24 anos, né, tenha realizado esse sonho também pelos microfones da Rádio Educadora de Campinas, hoje a Rádio Bandeirantes. Eu vou contar em 30 segundos, para encerrar esse depoimento de muita emoção, o que era a Rádio Educadora, e hoje a gente herdou tudo isso, e a gente é o que é também em função desses baluartes. Eu ia de manhã buscar o pão e o leite numa mercearia, num bar e mercearia, a coisa de 800 metros, se tanto, da casa dos meus pais, na mesma rua. O bar e a mercearia do seu Paulo, ali na Vila Joaquim Inácio. Eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E eu ia de manhãzinha, aquele sol lindo, ia buscar o pão logo cedo e fazia esse trabalho, voltava para que todo mundo tomasse o café e cada um depois fosse cuidar das suas obrigações, inclusive os mais pequenininhos, como eu. Escola e logo em seguida já trabalhando desde muito cedo. E o que me marcou? Eu acho que esse é um depoimento que vai surpreender muita gente. Eu saía de casa ouvindo a Hora do Trabalhador e eu não levava a rádio, mas eu ouvia o programa na ida e na volta. Mas como assim? Porque as casas, todas vizinhas da mesma rua, que estavam com os seus rádios ligados, especialmente na época do calor, como estamos nessa sexta-feira em Campinas e em toda a região, elas ficavam com portas e janelas abertas. Então eu saía de casa ouvindo, continuava ouvindo pelo primeiro vizinho, pelo segundo, chegava até o bar e mercearia,
Lá o rádio estava ligado também na Rádio Educadora, no Salvador Lombardi Neto. E aí eu voltava pela mesma calçada e não perdia nenhum quadro do programa. Eu ouvia da calçada, tal era a potência da audiência, com a cidade toda ouvindo, o bairro todo ouvindo, a rua toda ouvindo. Eu acho que essa é uma história real, é uma história que eu vivenciei e que ela resume, não de maneira poética, mas com a verdade dos fatos, o que significou e o que significa hoje a Bandeirantes e o que significou a PRC9, a Rádio Educadora de Campinas. Rádio Bandeirantes de Campinas, 92 anos no ar, diariamente necessária. 19h21, Wagner Ferreira, o eterno presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, mandou aqui a tabela da Copa Imprensa IGA da ASEC. Última rodada, primeira fase, domingo, na Ponte Preta, Paineiras, 9 da manhã, Rádio Cidade versus EPTV. Às 10, Band versus Rádio Grigo. Já estão praticamente definidos os 4 semifinalistas. Primeiro, Císio. Segundo, Band. Terceiro, Central. Quarto, EPTV. A segunda fase será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. E aí, bebê, o nosso time está preparado, está pronto para esse jogo decisivo de domingo? Nosso time está muito preparado, Batista, está sempre pronto. Aliás, já estamos classificados em segundo lugar, aguardando apenas quem vai ser o nosso adversário, que vai ser o terceiro. O primeiro pega o quarto na semifinal, é jogo único. O segundo, que somos nós, pegaremos o terceiro colocado. E é claro que a gente espera uma vaga na final e também espera o título. E agora na lata. Responde na lata. Lesionado há 10 meses e prestes a voltar a jogar, Gabriel Jesus diz que o Brasil é máquina de triturar jogadores. Abre aspas. A concorrência sempre foi grande na seleção e na próxima Copa também vai ser, porque o Brasil é uma máquina de revelar jogadores, só que às vezes é uma máquina de triturar. Eu acredito que tem muita vaga ainda. Fecha aspas. E aí, CH, você concorda com o Gabriel Jesus ou não? Bom, existem pelo menos 8 vagas em aberto na seleção. E tem muita gente qualificada. Espero que o treinador tenha sabedoria para escolher. E sobre esse comentário que ele fez, que o Brasil é uma máquina de revelar, mas é uma máquina de triturar, eu concordo com ele 100%, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Concordo sim. E ele que está voltando há mais de 6 meses ainda antes da Copa do Mundo, ele tem chance, sabe por quê? Porque o Richarlison continua sendo convocado. Se o Richarlison é a referência do Carlo Ancelotti, uma delas, ele convocou em todas o Richarlison, por que é que o Gabriel Jesus, sobrancelhas grossas e futebol de primeira, se voltar bem, por que é que ele não pode ter esperança? Concordo com ele. E você, Bebê, a sua opinião sobre o tema? Eu concordo em partes, Batista, até porque o Brasil, é claro que é uma máquina de revelar jogadores, alguns são triturados, mas ele estava querendo dizer dele, porque ele não está tendo mais chances na seleção, independente de situação de contusão. E olha que o cara já teve 2 Copas do Mundo. Para mim, ele não deveria mais voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, porque ele já teve muita chance com o Tite.
Eu sigo com você, Breno. Qual o resultado mais surpreendente da quinta-feira do Brasileirão? O tropeço do Cruzeiro. Perdeu para o vice-lanterna Juventude. A vitória do Fortaleza sobre o Bahia na Fonte Nova. A vitória do Corinthians ontem sobre o São Paulo na Neoquímica Arena. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Ou a vitória do Inter sobre o Ceará no Castelão? Para mim, foi a derrota do Cruzeiro para o Juventude. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Mas o Cruzeiro perdeu fora, né? Surpreendente. Mas para mim a mais surpreendente de todas as derrotas foi a do Bahia, do Rogério Ceni em casa perdendo para o Fortaleza. E você, CH, qual é a sua reflexão? O Cruzeiro não perdeu para o Juventude, o jogo foi 3-3. E esse para mim foi o resultado mais surpreendente, porque se o Cruzeiro vence, encosta no Palmeiras, diminui a chance ou a distância até o Flamengo. Ontem Juventude e Cruzeiro empataram em 3-3. Vamos lá, Tigrão, quem será o campeão da Copa Sul-Americana? Atlético Mineiro ou Lanús? A decisão será amanhã, 17 horas, no Defensores del Chaco, no Paraguai. Vou torcer muito pelo Galo, pelo futebol brasileiro, mas o Lanús já é campeão desse torneio. Então ele ganhou exatamente em cima da Ponte em 2013 lá em Lanús, quando era um jogo de ida e um jogo de volta, não agora como é a nova moda de um jogo só e em campo neutro. Ora, se é um time da Argentina e um do Brasil, o que eles vão fazer no Paraguai? Mas não é problema meu. Lanús tem know-how e sabe e conhece a competição. Já foi campeão. Só que o Atlético não foi campeão da Sul-Americana, mas é campeão da Libertadores. Eu acho que vai dar Galo. E o nosso correspondente internacional, Edmilson Garcia, estará lá, cobrindo este jogo especialmente para a Bandeirantes Campinas. Ele que reside no Paraguai, o Lobo. E você, CH, quem será o campeão? O Atlético melhorou muito com o Sampaoli. Para mim vai dar Atlético no tempo normal. O Edmilson Garcia, ele mora do lado do Defensores del Chaco. Tá vendo brecha? Por isso que ele vai lá, né, acompanhar esse jogo lá. E aí ele vai saber tudo o que estará acontecendo para informar. Correspondente internacional foi a melhor do dia. E você, bebê, quem será o campeão da Sul-Americana da Sula? Para mim, Galo na cabeça. O Atlético tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Vai vencer e vai vencer bonito. O Atlético vai ser o campeão da Sul-Americana. Valeu, Breno. Um abraço para você. Fim de semana de folga, né? Agora só na segunda-feira. Valeu, Batista. Um grande abraço a todos. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Valeu, CH. Um abraço para você e até segunda, CH. Um abraço, até segunda, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você e até segunda-feira, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço para você e até segunda-feira. Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Vai com calma, Tigrão, porque, como falava o grande filósofo Jorge Mendonça, o coroner, água demais mata a planta, viu, Tigrão? Não sei por que esse preconceito. Deu tchau pra todo mundo e só dá esse recado pra mim, pô. Eu tô mais parado do que zóio de boneca chinesa de porcelana. Mas tá dado o recado, tá assimilado. Boa noite, um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. O Eloir Pianca, boa tarde, Batista. Eu tenho um carinho especial pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Tenho 62 anos, nasci no bairro Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.
a menos de 1.000 metros da antiga antena. Cresci ouvindo a PRC9 praticamente o dia todo. Pela proximidade, a rádio pegava até no chuveiro. Parabéns a todos pelo aniversário. Abraços, Eloir Pianca. Belo depoimento, Eloir Pianca. Muito obrigado, viu? Em nome do Eloir Pianca, agradeço a todos os ouvintes que mandaram mensagens parabenizando a Rádio Bandeirantes pelos 92 anos que serão completados domingo, dia 23. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, eu agradeço de coração. E na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Sete horas 32 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Coisa linda!